Boa noite, pessoal. Boa noite para vocês que estão chegando aqui em mais um episódio do Mais Que Autismo. Fico muito feliz que vocês estejam aqui com a gente. Se você ainda não me conhece, eu sou Kelly Varela, sou responsável aqui por produzir todo o conteúdo do canal para vocês. Então, a primeira coisa que eu quero pedir para vocês é dar um like nesse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas e se inscreve no canal, que é uma forma aí que vocês têm de estar validando o nosso trabalho aqui. E aí hoje a gente vai falar de autismo em mulheres e, mais especificamente, a gente vai entrar nos relacionamentos, nas relações interpessoais do autismo feminino ali. E aí, para conversar sobre esse assunto que é tão importante, eu chamei a psicóloga Andressa Stout. Então, Andressa, primeira coisa, obrigada por ter aceito conversar com a gente e pedir assim para você dizer quem que é a Andressa aqui para todo mundo, né? Sim, obrigada pelo convite. Bom, então eu sou a Andressa Stout e pensando, né, na parte profissional, eu sou psicóloga, eu sou especialista em autismo, eu tenho atendido bastante, né, esse público perto dali de onde eu descobri o meu diagnóstico, que foi um diagnóstico tardio, então já faz uns 10 anos, né? E mesmo antes de eu saber, já tinha as sincronicidades de eu atrair pessoas autistas que também ainda não se descobriram, né? Então isso é bem comum. Então eu já tô com os autistas faz bastante tempo, assim. E além disso, alguns anos atrás também me descobri TDAH, altas habilidades, e aí a gente vai se descobrindo e entendendo, né, tanto o nosso passado, olhando por outras lentes, tanto o nosso presente também, né? E eu acho que conhecimento é sempre muito esclarecedor, libertador, ajuda a gente a se permitir mais ser quem a gente é, né? Então, eu fiquei bem animada para vir para falar sobre relacionamentos interpessoais, mas para isso, antes, acho que a gente tem que falar um pouco de relacionamento com a gente mesma, né? Relacionamento intrapessoal também. Então, aproveitando esse gancho que você deu, você falou que já convivia bastante, essa coisa que a gente tem mesmo. Eu também recebi o diagnóstico tardio, mas essa relação que a gente tem de atrair as pessoas que também são neurodivergentes, né? Sim. Mas aí tem uma questão, porque são pessoas que nos entendem e que estão passando pelas mesmas situações. Então, acho que tem essa conexão natural, né? Eu não sei como que foi pra você, se você quiser falar um pouco pra gente, descobrir esses diagnósticos. Impactou muito na sua forma de olhar para você mesmo, de se relacionar com a Andressa, assim? Com certeza. Acho que principalmente o diagnóstico de autismo, né? Quando eu recebi, primeiro foi uma surpresa, né? E aí a gente sempre escuta que tem pessoas que passam por um momento de luto, né? Tem pessoas que passam por momentos de cogitar, nossa, como teria sido se eu tivesse descoberto antes. Tem pessoas que têm a sensação, né, de uma libertação. E eu sinto que para mim foi um baque, mas foi muito esclarecedor, muito libertador. Mas eu acho que mais do que descobrir, eu acho que depois que eu comecei a compartilhar mais sobre as minhas dificuldades com pessoas parecidas e ter esse espelhamento, ter essa identificação, eu acho que isso sim que me ajudou mais a me permitir ser autista, né? Então, por exemplo, eu tive um trabalho em outro país quando eu estava fazendo meu mestrado, que era muitíssimo puxado, assim, para todo mundo, mas eu vejo que para mim impactava de jeitos diferentes. Aí até que uma amiga, que hoje em dia a gente desconfia muito que ela é neurodivergente, até que ela começou o mesmo trabalho e ela olhou para mim e falou: Andressa, como é que você tá aguentando? Eu tô aqui há um mês, eu já tô destruída. Quando eu ouvi isso, parece que aí sim me ajudou a perceber e respeitar e me permitir ter os limites que eu tenho, assim, sabe? Então, eu acho que só ter o diagnóstico como uma explicação, acho que não é o suficiente. Eu acho que a gente tem que estar rodeadas de pessoas que espelham isso, pessoas que nos ajudam a navegar, pessoas que nos lembram que tem as dificuldades no autismo, do ser autista, mas também tem coisas muito legais. Então, eu sou super a favor, assim, de estar em grupos, né? Estar em comunidades de pessoas autistas. Eu acho que isso que faz mais a diferença do que ter um papel, assim, sabe? E acho que também uma questão que eu gosto de falar, a gente às vezes só olha, ok, é um prejuízo, né? É um transtorno, então ele traz prejuízos para nossa vida. Mas muitas questões
a gente vai superando, ou a gente vai entendendo como lidar, e aquilo vai se transformando. Então, assim, eu não tenho só o prejuízo, eu também tenho que ver o que eu tenho de qualidade, né? O que eu consigo transformar nesse processo, assim. Sim. E o que eu queria te perguntar é, essa Andressa que descobre esse diagnóstico, você consegue ver, você falou, né, eu comecei a a respeitar o limite do trabalho e tudo mais. Quando você olha para trás, você aí consegue ver os sinais que você já tinha, assim? Sim, com certeza. Mas como a gente ainda é bombardeado, né, por estereótipos, eu não culpo ninguém de não ter percebido antes, assim, sabe? Acho que hoje em dia que tem se falado mais, né, das sutilezas dos sinais de um autismo em mulher, né? Então, mas eu consigo perceber sim, né? Principalmente a questão de relacionamentos interpessoais, que hoje é o meu tema, né? Não à toa. Porque eu tinha muita dificuldade, né, de me soltar, de fazer amigos, de saber como começar uma conversa, como continuar uma conversa, uma amizade, tudo isso, né? E também, para mim, faz bastante sentido pensar que não é que a pessoa autista, e eu no caso também, não soubesse se relacionar, né? A questão é que muitas vezes a gente, principalmente quando é criança, a gente mostra a nossa espontaneidade, a nossa autenticidade, só que como é muito diferente, às vezes, do que as pessoas esperam, não é bem recebido, né? Ou a pessoa acaba sendo rejeitada, ou sofre bullying, aí começa a se fechar mais ainda, né? Então, não é que eu sempre fui uma criança muito fechada e retraída, mas como o ambiente, assim, não era muito acolhedor, não me fazia me sentir bem-vinda, eu fui me podando um pouco, né? Então, eu acho que principalmente esse é o aspecto, assim, mas tem vários, né? Questão sensorial, questão de, às vezes, estar numa festa de família e eu pegava meia hora para ir sozinha para um quarto para me regular, né? Só que eu não tinha essas palavras antes, mas era algo que intuitivamente eu já fazia para conseguir dar conta, né? Então, por aí, rigidez cognitiva, tava tudo ali já. Você falando, eu vou me dedicando com muita coisa, Sim. assim. Porque eu lembro dessas coisas de festa de família, eu sempre gostava de ficar nos quartos sozinha. Então, eu ficava lá e ficava na minha cabeça, imaginando histórias, mas assim, era sozinha, né? Então, todo mundo tá lá na maior festa, dançando e tal. Eu queria ficar ali. E essa dificuldade também muito grande de se relacionar, principalmente com pessoas da mesma idade. Pra mim, era muito presente. E aí que leva também, que a gente até pode começar nessa questão que você trouxe. Não é que a gente não queira se relacionar. Na verdade, eu acho que a maioria quer, Sim. né? A gente quer. Só que existe... É como se fosse... Eu falo assim, é como se faltasse a coragem mesmo naquele momento, sabe? Então, você trava. E eu vejo muitas crianças, enquanto são pequenas, é muito mais simples porque eu chego como mãe e faço esse meio de campo. Exato. Então, ai, fulano, olha, né? Então eu vou lá e uno. Só que quando vai chegando pra adolescência, não existe mais isso, né? Sim. E aí eu acho que essas relações vão ficando mais difíceis. Com certeza. Não à toa que a gente fala muito sobre como é difícil fazer e manter amizades na vida adulta, né? Então, por exemplo, já é um pouco difícil, muitas vezes, encontrar pessoas que têm interesses parecidos com o seu, né? Hiperfocos parecidos. E às vezes é legal ter algo em comum nesse sentido, né? E o quanto, muitas vezes, justamente por causa de trauma, né? As pessoas acabam não se mostrando tanto, né? Então, eu sempre digo, por exemplo, para as minhas pacientes, assim, né? Quando a gente tá num grupo, né? Num evento, falem de hiperfocos esquisitos que vocês têm, né? Coisas que vocês se julgam, porque provavelmente tem mais alguém aqui que também gosta da mesma coisa, que vocês vão poder fazer amizade, mas que às vezes a gente já parte do pressuposto de que não, é só a gente, ou se eu falar, não vai ser bem recebido, né? Então, acho que já tem isso, assim, que dificulta um pouco o fazer novas amizades. Quando a gente é criança, adolescente, né? Ou na época da faculdade, é mais fácil também porque as pessoas já estão naquele local todo dia, então você já vai ver as pessoas. Agora, na vida adulta, né, se você não estiver fazendo algo assim com frequência, tem toda a burocracia do vamos combinar, vamos marcar de marcar, né? Então, já vai ficando mais difícil, né? Então, é isso, né? E também o fato de que
muitas mulheres autistas, neurodivergentes, não priorizam o lugar das relações, né? Porque às vezes não tem nem energia, não tem tempo, né? Então, quantas mulheres estão aí trabalhando o dia inteiro ou cuidando da família o dia inteiro, e aí quando chega o fim do dia, não quero conversar, fazer amizade, eu quero ir pro meu shutdown aqui, me recuperar pro dia seguinte, né? Mas o quanto é importante essa troca também, né? Sim. Eu vou até discordar um pouquinho ali quando você fala que na adolescência, eu acho que a adolescência é a pior fase pra fazer amigos. Eu não sei, eu vejo... Pra mim foi muito difícil. E eu vejo muitos adolescentes neurodivergentes que não conseguem se encaixar dentro desse ambiente escolar. Sim. Porque a escola não é um lugar muito... Não. Eu falo que parece é sobrevivência lá, Sim. sabe? Meio que um ambiente de trabalho, só que antes, né? Então, eu ser diferente chama muita atenção, e aí a gente vê muitos casos, né? E eu acho que até mais meninas, posso estar enganada, né? Do que meninos sofrendo muito bullying por essa coisa de serem esquisitas, não serem diferentes das demais. Sim. E gera um sofrimento muito grande. E a gente naturalmente já faz masking. Mas eu tenho percebido que as adolescentes... É um momento, acho que parece que o masking começa a ser mais intenso, assim. Não sei se você repara isso. Sim. Bom, concordo, não é tão simples fazer amizade na adolescência, né? Mas ainda assim, geralmente, se a adolescente tem pais ali para fazer um meio de campo, isso já ajuda um pouco, né? Já na vida adulta é muito difícil que tenha alguém, né? Para fazer um meio de campo, ou para falar, vamos te matricular numa escola de inglês, faz amizade ali, né? E o que começa a acontecer também, né? Na adolescência, ou no início da juventude, para pertencer, para conseguir socializar, para conseguir estar em ambientes. Às vezes, a adolescente vai começar a beber, né? Ou vai começar a usar alguma droga, alguma coisa assim, para conseguir ou relaxar, ou para sentir que tem algo em comum com as outras pessoas, né? E também acho que muitas se refugiam em amizades virtuais também, né? É uma forma aí, mas que às vezes saem amizades boas também, né? Eu falo que essa parte do online, ele não é totalmente ruim, principalmente para pessoas autistas, né? Porque é muito mais fácil eu me relacionar escrevendo ou mesmo mandando um áudio ali, se eu não tenho tanta essa exposição e não tenho que lidar com tantos estímulos sensoriais ao mesmo tempo. Então, eu vejo muitas desde crianças mesmo, que não conseguem chegar lá no campinho de futebol e entrar pra jogar com a galera, mas ele consegue jogar com a turma inteira se ele estiver no online. Então, acho que tem esse benefício também. Sim, com certeza. E aí, o desafio, eu acho que passa a ser como que eu saio do online e levo essa amizade pro presencial também, né? Com certeza. E não apenas isso, né? O quanto... Muitas vezes o adolescente, a pessoa adulta, sente que é difícil se relacionar também por tentar performar um ritmo que não é seu, né? De, por exemplo, eu tenho que mandar mensagem todo dia pro meu amigo, porque senão ele vai achar que eu não gosto dele, né? Ou então que as pessoas interpretam da gente alguns sinais que a gente acaba passando que eles interpretam de uma outra forma, né? Então, por exemplo, se eu tô conversando com uma pessoa não autista e eu tô olhando pra lá, talvez ela vai achar que eu tô desinteressada, que eu tô, né, não quero dar atenção. Ou então, se eu não quero sair todo fim de semana com você, às vezes é porque eu preciso me regular, não é porque eu não gosto de você, né? Então, quanto é importante que as pessoas também se eduquem sobre a nossa forma de funcionamento, né? Para que a gente não tenha que ficar só nós nos adaptando e adequando, né? Talvez achar um caminho do meio, né? Porque eu acho que a gente tem muita coisa para ensinar também para quem não é autista, né? Coisas que às vezes a gente é criticado de é muito direto, muito honesto, tem um outro ritmo para fazer as coisas, mas será que isso não é benéfico também para a sociedade? Sim, que é realmente incluir todas as pessoas, né? Entra nessa parte, assim. Não só... não é só a gente que tem que... Não é a gente que tem que se adaptar. Não, a gente acaba se adaptando a um monte de coisa, né? Porque a sociedade... Sim. O sistema é assim, então a gente acaba. Mas não é só a gente que tem que se adaptar também, né? Sim. Então, eu vejo que entra disso.
Andressa, e assim, quando você falou no começo ali em questão de traumas, né? Aham. Você vê que o que levou esses traumas vão impactar nesses relacionamentos que essa mulher tem agora. Sim. O que geralmente são esses traumas, assim, se você pegar no modo geral, né, falando? Aham. Sim. Bom, vamos pensar então, né, que é uma característica comum na maioria das mulheres autistas, né? Claro que não somos todos iguais, mas às vezes tem a questão de um certo falar sem filtros, né? Então, às vezes eu acabei de conhecer uma pessoa e já tô contando todas as minhas inseguranças, vulnerabilidades, na maior inocência. Aí vem depois essa pessoa e pode usar aquilo contra a gente, né? Então, às vezes já começa aí um trauma de quebra de confiança, né? Ou então trauma de rejeição, de quando eu finalmente tirei o mask e me mostrei para a pessoa foi embora, a pessoa me julgou, né? Então, tem vários tipos de traumas aí que podem começar a impactar na relação, na forma de se relacionar no futuro, né? E às vezes justamente por já estar muito sozinha, às vezes a mulher pode começar a se anular para manter a relação, né? Passar muito pano para os comportamentos tóxicos, às vezes, que podem vir também de outra pessoa, né? Tem a questão que a gente escuta que autista não tem empatia. Eu acho que tem hiperempatia e geralmente uma compaixão gigantesca. E isso é um prato cheio também para relações tóxicas, né? Que se aproveitam disso, né? E aí a pessoa ali pode sair, né? A pessoa autista, a mulher autista pode sair muito traumatizada, com a autoestima péssima, né? Dependendo das coisas que ela vai ouvindo em relações tóxicas. Então, é um longo caminho ali para aprender a lidar e saber quem que merece saber de você, a tua companhia também, né? Uhum. Essa falta de autopercepção que eu tenho de mim e também que eu tenho do ambiente à minha volta. Então, eu não percebo as nuances. Você usou agora uma expressão passar o pano de duplo sentido. Então, assim, eu posso não entender, sim. né? Mas vamos levar pro corriqueiro Sim. de um relacionamento, assim. Uhum. Então, muitas vezes a pessoa, no modo geral, ela não vai falar tão direta com você e ser clara. Sim. E a gente precisa, muitas vezes, que sejam claros, né? Sim. E aí, isso leva para relações também complicadas, né? Até para, eu digo, você não conseguiu entender que a pessoa quer se relacionar com você e aí você cortou o que poderia ser uma possível amizade. Sim. Ou você não percebeu que ela não quer se relacionar com você. Né? Sim, tem esses E aí dois você lados. insiste. Sim. E aí é algo que eu escuto muito, né, dos pacientes, das minhas amigas, de nossa, nem percebi que tal pessoa estava interessada em mim, né? Ou então, nem percebi quando era a hora de terminar essa relação. Fui mantendo a relação. Então, é bem por aí mesmo. E você nota também que as mulheres acabam mantendo amizades... Vamos falar das amizades, não só dos relacionamentos. Sim. Que não são boas para elas, mas só pelo fato de ter essas pessoas perto, assim. Sim, eu acho que tem algo, né, do não querer ficar sozinha, mas também, às vezes, de uma lealdade muito grande, né, de, nossa, mas eu já sou amiga dessa pessoa há 10 anos, hoje em dia a gente já nem combina, não faz sentido, mas pela história que a gente tem, vou ter uma lealdade ali, né, às vezes eu percebo isso, assim, também. Mas eu acho que é importante, assim, né, às vezes ter que passar por um momento de estar mais sozinha para também fazer esse movimento de autorreflexão, né? De o que eu quero numa amizade, será que eu consigo comunicar o que eu quero? Será que eu me permito querer o que eu quero, né? Será que eu me sinto merecedora de ter boas relações, né? Porque às vezes as pessoas ficam também em relações ruins, né? De amizade, porque aquilo é familiar, é o que ela conhece. Às vezes ela normalizou aquilo e pensa, amizades são assim, né? Então, por exemplo, vamos pensar que uma mulher autista tem uma amiga, que essa amiga vem e desabafa em cima dela todo dia, né? E aí a pessoa autista ali, a mulher,
fica super sobrecarregada, se sente invadida, mas talvez ela acha que relacionamento é isso, né? Que você tem que se responsabilizar pelo bem-estar do outro, que tem que salvar a outra pessoa, né? Então, às vezes ela não tem referência do que é uma amizade saudável, né? E às vezes ela fica ali porque é o que ela conhece, e é isso, né? Ela que lide, né? Uma coisa assim. E quais sinais que você percebe de que eu estou em uma relação que não é saudável? Só que eu não percebo que não é saudável. Sim. Eu acho que primeiro, né, como eu comentei lá no comecinho, pra gente pensar em relações interpessoais, a gente tem que olhar pra dentro primeiro, né? Então, talvez o que é saudável pra mim não é saudável pra você, né? Então, a gente primeiro tem que ter essa clareza do que eu aceito numa relação, né? Seja de amizade, namoro, trabalho, família. O que eu aceito, o que eu sinto que pra mim faz mal, o que pra mim faz bem, né? Então, ou também às vezes depende da fase que você tá, né? Então, pode ser que durante essa semana eu posso ser essa amiga que vai escutar você pra caramba e que isso, né, talvez até me nutra, né, de sentir que eu tô contribuindo. Mas pode ser que semana que vem eu tô tão cheia de coisa, assim, tô tão sensível, tô sobrecarregada que talvez eu não queira, né? Então, eu acho que tem a questão dos momentos também. Mas se você tem dificuldade de perceber se aquilo é saudável pra você ou não, eu acho que é sempre muito importante compartilhar com pessoas de confiança, né? Compartilhar com amizades. Então, ó, aquela coisa de... Deixa eu mandar um print da conversa aqui pra ver se alguém percebe algo que eu não tô percebendo, né? Então, como talvez eu naturalizei relacionamentos abusivos, talvez desde a infância, talvez minha família é super abusiva, se eu vou, né, para um casamento abusivo, talvez eu não perceba que aquilo não é saudável, né? Mas talvez alguém de fora consegue falar, amiga, você acha que tá tudo bem isso? Como que você tá se sentindo, né? Ter, assim, alguns checklists também, né, de... Eu me sinto mais leve ou mais pesado depois de interagir com essa pessoa? Eu sinto que tem reciprocidade, né? Talvez para mim isso é um valor inegociável, tem que ter reciprocidade. Será que eu sinto que é possível ter uma conversa aberta e tranquila com essa pessoa sobre temas difíceis? Ou sempre vai dar briga? Então, se eu preciso de uma comunicação aberta e a outra pessoa não oferece isso, então para mim não é saudável. Mas acho que tem que primeiro esclarecer para si, né? O que você aceita, o que não aceita. Outro ponto que geralmente aparece no autismo é a questão de eu não conseguir expressar, não só no autismo, tá? Sim, Nas sim. neurodivergências. Eu não conseguir expressar o que eu sinto. Sim. Então, por mais que eu não goste de determinada coisa, eu não consigo chegar e dizer para a pessoa, olha, eu não gostei disso. E isso também leva a essa questão de muitas vezes a outra pessoa não sabe que você não está feliz com ela ou que você não está gostando, porque você simplesmente não consegue expressar também. Sim, sim, com certeza. E aí eu acho que é interessante da gente pensar nas formas de comunicação, né? Então, já tiveram pessoas que eu não consegui sentar cara a cara e vamos falar sobre o que está difícil na nossa relação, mas eu consegui escrever uma carta, eu consegui mandar um textão no WhatsApp, né? Consegui mandar um áudio. Então, às vezes, é de se conhecer também de que forma que você se expressa melhor, né? De que forma que isso fica mais fluido para você também. Mas, novamente, né? Será que é em todas as relações que você não consegue falar que não gostou de algo? Ou é porque você já tentou falar e aquela pessoa invalidou? Aquela pessoa te criticou, não te escutou, e aí você vai desistindo de falar as coisas, né? Então, acho que tem isso também. E você trouxe também um outro ponto, que é a questão de famílias tóxicas, né? Sim. Que eu falo que o grande problema, os nossos grandes traumas, acho que vem dessas bases familiares muito próximas, porque elas que têm acesso a gente. Quem tá longe não tem acesso, mas quem tá próximo ali tem. E muitas vezes, e não é, às vezes não é culpa do adulto que tá ali educando essa criança, porque ele nem tem essa noção, ele não tem essa percepção de que ele tá fazendo mal. Sim. Mas ele pode vir com rótulos, ou ele pode vir dizendo, olha, o comportamento que eu espero de uma menina é assim. Exatamente. Então, meninas só se relacionam com meninas, ou meninas só fazem isso. Então, vem trazendo também para essa mulher essa questão de você tem que ser assim. Com
Com certeza. Então eu vou te moldando, né? E vou deixando ali achando coisas que são tóxicas, coisas que não são tão leves. E essa mulher acha que é natural mesmo. Sim. Uhum. E aí, como que eu quebro isso? Eu cheguei lá na vida adulta e trago esse trauma, né? Mas como que? Sim, com certeza. Bom, eu acho que o primeiro momento, assim, é o da conscientização de que aquilo era tóxico para você, né? E analisar se agora na vida adulta, se você ainda precisa se relacionar com essas pessoas da família, de que forma, com que frequência, sobre quais assuntos dá para conversar, né? Mas eu acho que é importante fazer um resgate também, né, dessa criança que foi se reprimindo para você trazer coisas que ficaram camufladas ali, né, agora na tua vida adulta, né? E aí dá-lhe terapia, né? E dá-lhe autocompaixão e a aceitação de si, né? Porque quando a gente é bebê, quando a gente é criança, a gente tem uma relação ali de dependência extrema da família, né? Então, tem tudo isso, assim, de vou me comportar da forma como você quer, porque eu preciso sobreviver também, né? Não só uma sobrevivência de lugar para morar, de comida, etc., mas até uma sobrevivência emocional ali, né? E aí eu acho que é aí que é a questão, né? De que muitas vezes a gente acha que para pertencer a gente tem que performar o que a mãe, o pai, a sociedade colocou de expectativa na gente, né? Porém, né, nós autistas, eu acho que a gente já vem também com um lado muito crítico nosso, né? E aí chega um momento que a gente começa a questionar protocolo social e tudo isso, que geralmente é onde começa a dar mais atrito na família, né? Principalmente na adolescência, né? De começar a se rebelar, né? Então, é isso, mas eu acho que é possível trabalhar isso, e eu acho que quando você vai tendo outras relações mais saudáveis, isso vai curando também, né? De você sentir que, opa, aqui é seguro eu ser eu mesma, né? Mesmo que na sociedade muitas vezes a gente tem que se adaptar, mas que eu tenha o meu lugar seguro, que eu tenha talvez um grupo de amigos onde eu não preciso ficar montando um script de conversa, que eu não preciso depois ficar em looping de pensamento analisando o que eu falei, o que eu deixei de falar, né? Porque isso tudo é muito cansativo também. E, Andressa, quando a gente é criança e até quando a gente é adolescente, a gente tem um suporte maior das pessoas, vamos falar da família. E Sim. Aí, vamos dizer que essa família realmente é legal e tá dando esse suporte pra gente. Quando eu vou pra vida adulta e eu vou encarar coisas que são Sim. só minhas, né? Porque eu ir trabalhar, eu tenho que ir sozinha. Sim. Né? Eu ter que me relacionar afetivamente, conhecer alguém, eu quero me relacionar... eu e aquela pessoa. Só que as pessoas que eu começo a me relacionar ainda não entendem que eu preciso desse suporte. Então, como também fazer com que essas pessoas percebam que você quer realmente estar ali com elas e tal, mas que você vai precisar dessas adaptações, né? Sim. Eu acho que é interessante não demorar muito a falar sobre as tuas necessidades, assim, sabe? Até mais isso do que falar eu sou autista, mas falar das tuas necessidades, né? De, eu preciso de mais tempo para responder uma mensagem, eu não vou conseguir ir no almoço da sogra todo fim de semana, né? Algumas coisas assim. E eu acho que quando já tá tudo muito claro, a pessoa pode fazer uma escolha também, né? E também, o que eu vejo que acontece bastante é que, às vezes, as mulheres neurodivergentes, né, ou homens também, acabam depositando muito em uma pessoa só, né? De, por exemplo, casei, então agora essa é a pessoa que vai me trazer apoio, diversão, companheirismo, conversas interessantes, enfim, várias coisas. Só que às vezes isso sobrecarrega a outra pessoa. Talvez você idealizou que essa pessoa consegue te dar tudo isso e não é bem assim, né? Então, quanto é importante a gente ter uma rede de interdependência, né? Então, tudo bem, talvez eu não tenha mais os meus pais para me ajudar em algumas coisas, mas nós somos seres sociáveis e a gente sempre vai precisar de suportes, né? Não só pessoas autistas precisam de suporte, mas
todo mundo precisa, né? Então, acho que é ter clareza sobre quais suportes você precisa, porque às vezes nem isso a gente consegue ter, e fazer pedidos e ver se a outra pessoa pode ajudar, né? Até porque a maior parte das pessoas adultas que vêm recebendo diagnóstico, e claro, as crianças estão crescendo, estão virando adultas também, né? Sim. Mas a maioria é nível 1 de suporte que recebe tardiamente, né? E supõe-se, né? Não sei nem se a palavra tá certa, mas... então beleza, você precisa de pouco suporte, então você chegou até aqui, então você consegue. E aí é como se anulasse essas questões que as pessoas ajudavam ou davam um suporte, ou ela mesma, mas assim, davam suporte sem saber nomear por que estavam dando suporte, né? Mas a partir do momento que vira adulto, parece que não, você não precisa mais. Já chegou até aqui, né? Porque, né? Sim. Agora que você descobriu, então você precisa de suporte. Mas chegou até aqui, a que custo, né? Quanto que já não teve de burnout, de depressão, de ansiedade, de sentimento de inadequação, né? O quanto que não custa também você chegar até aqui sem, às vezes, ter tido suporte ou manter aquilo que você conquistou sem suporte, né? Então, eu acho que é muito importante, mas a gente vive numa sociedade que é muito individualista, né? A gente, não é em todo lugar que a gente vê essa pegada de comunidade, de vamos criar crianças juntos, né? Vamos... igual algumas tribos indígenas, né? Que tem a aldeia que ajuda a criar a criança ali, não é só a mãe e o pai, né? Então, a gente vive num modelo ali que não funciona pra gente, é muito opressor e é terrível, né? Então, você comentou né, que o autismo é enquadrado como um transtorno, né, que traz prejuízos. Talvez a gente tenha esses prejuízos porque a gente não tá num ambiente que é facilitador pra gente, né? Então, eu acho que tem tudo isso, assim, né? Que não é apenas uma questão de vamos nos adaptar, mas vamos sim tentar mudar a sociedade para que ela seja mais inclusiva, mais acolhedora para as nossas diferenças, porque a gente tem muito para contribuir também, né? Quero insistir ainda na parte da leitura social, da leitura que eu faço do ambiente e essa falta de autopercepção. Você falou que mal conhece pessoas e já tá contando a vida. Eu fiz um exercício de teatro, eu atendo as pessoas, os adultos principalmente, individualmente, porque eles têm um pouco de receio ainda de ir pro grupo. Então, individualmente, eles conseguem trazer mais. E aí era uma cena que era pra simplesmente perguntar as horas, né? E aí, de repente, aquilo me assustou um pouco, porque a pessoa realmente falou: você quer sair comigo? Tipo, só porque eu te respondi as horas, e eu fiquei pensando, gente, ela vai fazer isso também, na verdade, né? Porque eu não tenho essa noção, assim, de entender quando algo é inadequado, muitas vezes. E não perceber quando eu estou sendo demais também, para naquela rodinha, por exemplo, tô numa rodinha e eu tô falando demais sobre algo e ninguém mais já passou o interesse das pessoas, não quero mais. E às vezes acontece o inverso também, de eu achar que tudo que eu falo não tem valor ali. Então eu também fico isolada ou me fecho, né? Então também, como que a gente trabalha isso? Perguntando pra você agora como terapeuta, né? Pra ter essa noção, assim, de quem realmente eu sou naquele grupo, né? Naquele grupo que eu quero pertencer. Tá. Bom, eu acho que essa questão da inadequação é uma ferida que todos nós carregamos, né? Porque a gente é muito julgado. Mas algo que eu aprendi é de que são julgamentos, né? Ou fala de mais, fala de menos, né? Mas, na verdade, a gente tem preferências, né? Então, eu adoro, por exemplo, conversar com pessoas que falam bastante, porque daí eu não preciso falar tanto. Mas, talvez, se você tenha necessidade diferente, talvez vai soar como inadequada ali outra pessoa para você, né? Então, eu acho que a gente tem muitas vezes esse olhar, né? Muito 8 ou 80, né? De certo e errado ali, ou de falei de mais, falei de menos. Então, eu acho que
quando a gente tá mais confortável com a gente mesmo, não dói tanto essa rejeição ali do grupo, né? Porque a gente sabe sobre a gente. E ali num grupo, pode ser que você evoque emoções e julgamentos diferentes, né? De algumas pessoas. Talvez 3 ali vão sair falando, meu Deus, que ela não parava de falar, que saco. E tem outras pessoas que vão falar, nossa, eu poderia ouvir ela mais 2 horas, porque tava super interessante, né? Então, eu acho que é também de aceitar que a gente não vai agradar todo mundo, vão ter pessoas que a gente vai se identificar mais ali num grupo, vão ter outras que a gente vai desagradar, mas é isso, né? Assim como a gente não gosta de todo mundo, ninguém é obrigado a gostar da gente também, né? Uhum. Mas eu acho que as pessoas dão sinais também, né? Tipo, vamos imaginar que eu inventei aqui de começar a falar só sobre a série que eu mais gosto. Você pode perceber se a pessoa tá interessada, se não tá, né? Se ela faz perguntas para continuar aquela conversa, se ela tenta mudar de assunto, né? Acho que são alguns sinais, assim, que a gente vai pegando, né? Do ambiente também. Uhum. Falando dessa questão de entender esse grupo que eu tô ali, mas eu não entendi ainda, tá? Uhum. Claro. Não entendi, mas eu quero muito pertencer a esse grupo, porque tá todo mundo... Então, é o grupinho do café lá no trabalho, todo mundo sai, então eu quero fazer parte com todo mundo. Sim. E eu começo a ser... E aí volta de novo o masking, né? É. Mas até que ponto eu consigo sustentar esse masking para fazer parte de algo que realmente não tá sendo natural? Sim. E será que você poderia experimentar, ir soltando o masking e ver como as pessoas reagem? Porque talvez as pessoas não vão se incomodar com quem você de fato é, né? Talvez vão surgir pessoas que até se identifiquem com você, e talvez por você se permitir ser mais autêntica, as outras pessoas também vão se permitir ser mais autênticas. Uhum. Acho que tem isso. E aí, relacionamentos abusivos, falando de homem e mulher agora, ou de relacionamentos amorosos. Ok. Mulher-mulher, homem-homem, tipo, né? Relacionamentos amorosos. Geralmente tem a questão da paixão, né? Então, eu tô apaixonada e pra qualquer pessoa, né? Aí não vamos falar só neurodivergente. Eu estou na fase da paixão, aquilo me cega um pouco, no sentido de eu não consigo ver de fato como as coisas realmente são. Só que chega um momento que isso vai ficando mais tranquilo, mais calmo, e eu vou começando a enxergar as coisas. Que é bem comum também a gente ver, era um ótimo namorado, a partir do momento que casou, se transformou. Então, como que eu... E aí, vou vindo pra mulher autista, que tem essa dificuldade maior de perceber o entorno. Como também perceber que aquele companheiro, aquela pessoa, não é realmente tão legal quanto eu imagino que seja. Sim. Eu acho que tem uma característica nossa de ser muito literal, né? Então, vamos imaginar aqui que eu conheci um cara e aí ele veio me falando várias coisas sobre ele, assim, de, por exemplo, nossa, porque eu sou uma pessoa super empática, eu sou uma pessoa muito colaborativa, etc. Aí, talvez eu vou pensar, bom, se ele tá falando é porque deve ser verdade, né? Porém, algo que a gente aprende a duras penas é que tem que ter uma coerência entre o que a pessoa fala e o que a pessoa faz, né? E aí é complexo, né? Vamos imaginar, por exemplo, que uma pessoa é muito generosa com você, né? Vamos imaginar que você começou um namoro e aí o cara super legal e super generoso, e aí você pode interpretar aquilo como, imagino que ele goste de mim, né? Mas, às vezes, tudo isso no começo é uma encenação ali pra te seduzir, né? Então, tem tudo isso, né? De que, às vezes, a gente já compra muito rápido a primeira imagem, só que precisa de tempo pra conhecer a outra pessoa, né? E eu acho que algo que protege é a gente ter amigas pra lembrar, ou levar na terapia, né? Pra terapeuta, talvez, perguntar, mas tá... Como que você se sente quando esse cara te dá um monte de presente? Talvez eu vou perceber que, na verdade, eu me sinto em débito, porque eu sei que ele vai jogar isso na cara depois, que não foi um presente à toa, foi uma moeda de troca, né?
foi algo para me fazer sentir culpada, enfim. Então, acho que a gente sempre tem que se perguntar questões importantes pra gente mesmo, né? De como que eu me sinto com essa pessoa, né? Às vezes, mesmo que ela esteja falando um monte de coisa maravilhosa ali, às vezes a gente tem uma intuição, a gente tem um sentimento, ou às vezes a gente percebe no corpo que fica mais tenso, né? Ou a gente pode também ir testando algumas coisas, né? Então, vamos imaginar que tá acabando ali a fase da paixão, e aí começa a surgir pequenos conflitos. Como que a outra pessoa lida com os conflitos? Ela vai te crucificar, ela vai te julgar, etc. Ou ela vai ser uma pessoa legal, né? Então, a gente vai conhecendo as pessoas quando a gente tem situações mais difíceis mesmo, né? Ou quando a gente vai viajar junto e passa um bom tempo junto e convive, aí às vezes a casa cai, né? E Andressa, você nota que que é semelhante com relação às pessoas que são autistas para homens e mulheres nessa questão de relacionamentos? Se os homens também têm essa dificuldade e também passam por situações semelhantes? Olha, aí essa pergunta me faz pensar muito na nossa criação e socialização, né? Porque a gente vive numa sociedade que coloca muito a mulher num papel de cuidadora, muitas vezes. A gente cresceu assistindo filmes da Disney, da Bela e a Fera, que você, com paciência e bondade, pode transformar este homem, né? Ou de que você... acho que tem uma música do Vinícius de Moraes que fala que a mulher sempre tem que perdoar, né? Então, eu vejo, assim, que é mais fácil mulheres autistas se anularem pela relação do que o homem, assim, sabe? Eu acho que o homem já tem uma autoestima melhor, mesmo sendo, às vezes, um homem super mediano, né? Então, ele se sente mais no direito de falar o que ele quer, de agir da forma como ele quer agir. Às vezes, a intensidade dele não vai ser recriminada igual a nossa intensidade, né? Às vezes, se um homem for minimamente sensível, a gente vai achar bonito, mas se a mulher for sensível, você tá sendo sensível demais, né? Então, eu ainda acho que é mais difícil para mulheres, porém, eu acho que as mulheres também são as que mais se preocupam em se relacionar bem, em aprender sobre se relacionar, né? Então, você vai, às vezes, num workshop de comunicação, tem 90 mulheres e um homem, né? Então, quem que geralmente num relacionamento puxa DR? Geralmente é a mulher, que tá nesse lugar também de cuidar, né? Do lar, da relação. Então, eu ainda acho que é mais difícil para mulheres, assim. Mas, né, claro que também existem homens que já caíram em relações super tóxicas e caíram no papel de querer salvar outra pessoa também, né, de acabar justificando algumas atitudes abusivas, por compreender demais a pessoa, por achar que lá no fundo é uma pessoa boa, mas a gente não se relaciona com o fundo da pessoa, né? Então, você pode ter compaixão, mas à distância, você não precisa se relacionar com aquela pessoa que tá te fazendo mal, né? E o que você nota que é do autismo, das características do autismo ali, do que a gente traz, que prejudicam também nessa construção de um relacionamento saudável e construtivo ali? Sim, sim. Bom, eu acho que tem a questão da rigidez cognitiva, né? De, às vezes, a pessoa ficar muito rígida numa ideia ou numa rotina, e aí, às vezes, é um pouco difícil deixar outra pessoa entrar, né? Que eu percebo, por exemplo, que tem muitas pessoas que, né, mulheres autistas, que se desregulam muito quando algo acontece muito fora do planejado naquele dia ali, e aí talvez ela ou vai ter um shutdown e vai precisar de tempo para se regular, e talvez outra pessoa não entenda. Ou talvez ela pode ter um meltdown, acabar jogando coisa em cima da outra pessoa que não tem nada a ver, né? Então, eu acho que é muito importante, assim, a gente trabalhar a flexibilidade cognitiva também, né? Abrir possibilidades da outra pessoa trazer novas ideias, perspectivas pra gente, né? Então, se você ficar muito rígido em algo, eu acho que é difícil se relacionar, né? Pra se relacionar, você tem que ter um mínimo de abertura pra, pelo menos, ouvir a outra pessoa, né? Então, eu acho que tem isso, assim. Eu acho que a questão sensorial, às vezes, pode pegar também, né? No sentido de
Talvez eu sou uma pessoa autista com muita sensibilidade, eu não quero que fique chegando perto de mim o tempo inteiro. Ou eu posso ter hipossensibilidade, nem gostar de toque físico e para outra pessoa aquilo é importante, né? Ou talvez eu não vou dar conta de ir nos barzinhos, né, que me chamam, e por causa de barulho, de fumaça, etc. Então, às vezes, fica um pouco mais escassa ali as possibilidades de coisas para fazer, né? Mas acho que também é importante estar aberto, assim, né? Então, por exemplo, eu tive um relacionamento que tinha um aspecto muito legal, assim, de que a gente queria sair para jantar em algum lugar. E aí, às vezes a gente chegava no restaurante e eu já falava, meu Deus, impossível, muito cheio, muito barulho. E a pessoa era super legal e falava, não, vamos até a gente achar um lugar que dá pra gente ficar, né? Então, é importante também a gente estar com pessoas que entendem, respeitam e acolhem, né, o que é difícil pra gente. Senão, acho que não tem muito futuro, assim. Porque aí alguém pode dizer pra você, né? Não, mas, poxa, daí só ele tá fazendo as suas vontades. E você nunca vai sair com ele no lugar que ele quer. Então também entra esse outro lado, assim, de até que ponto também em relacionamentos, né? Sim. Os dois lados têm que. E não é que o autista não vai ceder. Ele vai ceder também, ele vai conseguir fazer no limite. Vencer um limite aqui, outro ali, né, Andressa? Sim. Por exemplo, vamos imaginar que o meu parceiro faz questão de todo domingo a gente ir almoçar na casa da família dele, né? E aí, talvez eu não consigo todo fim de semana, mas talvez um fim de semana a cada 3 meses. Talvez eu consiga, talvez eu vou precisar de 3 meses para me recuperar. Né? Ou a gente pode ir e falar, mas eu não vou ficar o dia inteiro, eu vou ficar até o final do almoço, tudo bem? Tentar achar um meio termo ali também, né? Porque também muitas questões que vêm de problemas nos relacionamentos, eu vejo que elas são mais externas, agora vamos falar de relacionamento ali afetivo, porque a família vai falar tal coisa, porque o que o meu amigo vai falar, porque fulano vai pensar. Então, vem muito também essa cobrança externa de como que você tem que se comportar dentro do seu relacionamento, né? Sim. E aí, novamente isso, será que a gente não pode trazer outras formas de se relacionar para algo que está rígido na sociedade, né? Talvez a gente pode, por exemplo, normalizar mais casais que moram em lugares separados. Por que não? Cada um tem seu quarto na casa, olha que perfeito. Né? Mas hoje em dia isso é julgado, tipo, isso significa que você não ama a pessoa. Não, eu amo mais o meu espaço pessoal e quando eu estiver bem eu consigo oferecer algo para outra pessoa, né? Dentro do teatro, assim, na parte artística você vê mais isso acontecer, né? Então você já vê mais casais que têm essa coisa de morar em lugares separados ou quartos separados. E, tipo, cara, eles vivem super bem, não é Porque as pessoas também têm muito medo no relacionamento, assim, de, meu Deus, não mora junto, então não me ama ou vai me trair. Sendo que pra trair, não precisa você estar junto, né? Separado. Exatamente. Então, eu acho que é uma coisa também de construção, até de autossuficiência. Talvez a sociedade venha e diga pra mim, assim, você só vai ser feliz se você viver com alguém junto com você ali na sua casa, né? É Esse é o modelo. ser feliz sozinho, né? A gente cresceu ouvindo música da novela. E que no final, todo casal, né, tipo, dá certo lá no... No final, eles vivem casa, todos casam. E vão viver na mesma casa, né? Sim. E talvez pro autista, não é que a gente tá dando essa ideia, tá, pessoal? Mas assim, cada um vai entender o que acha melhor pra si, né? Com certeza. Sem ligar tanto por aquilo que a sociedade fala e tudo mais. Exatamente. Quando a gente se aceita, a gente não precisa tanto da aceitação da sociedade, do outro, né? Em todas as situações, assim, acho que tem essa questão de você entender quem você é e o que você quer. Porque chega um momento que a gente tá fazendo tudo muito pelo que foi ensinado pra gente, a sociedade disse que era assim, e você se encaixa, né? Ou eu faço masking pra me encaixar, ou eu... Acho que e daí, de repente, virar aquela chavinha e dizer, não, mas não é isso. Então, eu vou fazer isso porque isso me faz bem. E a gente tem muito essa coisa ainda que vem do conceito de família. Que nós temos que ser obedientes e não
não ir contra nunca, tipo, o que o teu pai pensa, o que a tua mãe pensa, Sim. então o que o teu marido pensa, né? Sim, sim. Então, conceitos que a gente vai construindo e que é difícil depois quebrar, assim. Sim. E aí eu acho que a pessoa autista, talvez por ter emoções muito intensas, às vezes não vai suportar ficar se reprimindo por tanto tempo, sabe? Então, eu acho que esse lugar da autenticidade, de resgatar quem a gente realmente é revolucionário, né? E eu acho que pode ser inspiração para outras pessoas também. Porque, né, por exemplo, a gente escuta muito julgamento, às vezes, de que tal pessoa autista é muito intensa. Mas às vezes a gente precisa de uma intensidade para a gente ver a gravidade de algumas situações, né? De, por exemplo, eu estava pensando hoje naquela ativista, né, que é a Greta Thunberg, né, que ela é autista. E a gente conheceu ela pelo vídeo dela super indignada, falando de crise climática, né? Então, o quanto aquilo chamou a atenção da sociedade. Aí agora a gente tem o Felca também, né? Que eu já vi ele falando também questão de autismo, assim, meio por cima, né? Não sei se ele saiu totalmente do armário, mas o quanto talvez o vídeo dele impactou, porque ele demonstrou ali, né, muito forte a intensidade de como ele vê aquilo como tudo muito injusto, né? Então, se a gente mascara também a nossa intensidade, às vezes a gente tá fazendo um desserviço, né? A gente tem que realmente mostrar que algo é impactante, né? Então, o quanto, às vezes, quando a gente começa a ser mais quem somos, muitas pessoas não vão gostar, vão estranhar, né? Porque talvez você não vai ser aquela pessoa boazinha que você sempre foi, pessoa atenciosa que você sempre foi, né? Talvez não com todo mundo, né? Então, o quanto isso vai afastar algumas pessoas de você, mas quanto isso também vai trazer mais relações genuínas para você, né? Quando você se mostra mais, né? Mas tem que ter essa coragem de ir para esse lugar de vulnerabilidade. E muitas vezes, por a gente já ter sofrido muito bullying, muita rejeição, é difícil ter essa coragem, né? Mas quando a gente vai tendo experiências positivas, isso também vai ajudando a gente a relaxar um pouco mais, né? Uhum. Então, quando a gente está falando do ambiente familiar, do ambiente ali que é só você e uma outra pessoa, os amigos, muitas vezes vai ser difícil resolver certas questões, mas é mais previsível o que vai acontecer ali dentro. Porque eu quero entrar na questão do ambiente de trabalho. Sim. No ambiente de trabalho, eu tenho que seguir as regras daquela empresa, né? Então, muitas vezes, eu não vou conseguir demonstrar realmente quem eu sou ali, o meu potencial, e eu vou me anular. E aí eu não vou existir dentro daquele lugar como eu realmente deveria existir, né? Sim. E aí é bem complicado, né? Eu sempre tenho pacientes que me perguntam: será que eu devo, na entrevista, já dizer que eu sou autista, que eu tenho TDAH, né? E a minha resposta é não, não diga. Porque mesmo que a empresa fale, nós somos a favor da diversidade, neurodiversidade, etc., às vezes é só uma fachada, né? Às vezes você já vai entrar estigmatizado, a pessoa já vai olhar para você a partir de preconceitos e rótulos que ela aprendeu sobre o que é ser uma pessoa autista, né? Isso se você chegar a entrar, né? E aí tem as cotas, né? Às vezes você só entrou ali porque tem que cumprir uma cota que tá na lei, né? Então, como isso é complicado. Então, a minha sugestão é não fale logo de cara, né? E se precisar de adaptações, acomodações, fala a partir da tua necessidade. Olha, eu tenho muita sensibilidade com luz. Será que a gente podia baixar aqui um pouquinho, né? Ou, não vou conseguir participar de todo o happy hour, porque eu ando muito cansado. Às vezes vale mais a pena dar uma desculpa do que sair do armário em ambientes que não é muito seguro, né? Mas o que eu acho é que cada vez mais a gente tem que conscientizar as empresas também sobre as nossas necessidades, os nossos potenciais, né? Para que a gente possa falar mais quando entrar numa empresa. Mas no momento a situação tá crítica, né? Então, no momento eu não defendo tanto isso. Mas eu acho que quando a gente comemora, por exemplo, o orgulho do dia autista,
Eu acho que isso é importante para a gente mostrar que nós não somos, né, coitadinhos, né, e que tem coisas legais para a gente se orgulhar sobre o que a gente é. Então, ir transformando essa consciência que as pessoas têm sobre o que é ser autista. Mas, de preferência, eu acho que se a pessoa puder ir para uma profissão que permita ser mais autônoma, ou você empreender, eu acho que isso já ajuda demais do que você ter que entrar, digamos, numa empresa que está só preocupada com a tua performance, com lucro, etc. E que você vai precisar pegar um monte de atestado porque você não está dando conta, né? Então, eu recomendo que tente mais ir para esse lugar autônomo, ou talvez ter uma parceria com alguém que tem mais habilidades do que em uma certa questão do que você, né? Então, vou imaginar que eu tenho ali um grupo com outra psicóloga. Talvez ela seja mais desinibida, ela pode fazer a parte do WhatsApp, e talvez eu possa fazer a parte do conteúdo, né? Então, a gente ir encontrando caminhos de apoio, assim, também. Mas esperar, né, que uma empresa vai ser super acolhedora, acho difícil, e aí eu sempre recomendo que vejam feedbacks de pessoas que já trabalharam nessa empresa, ver qual que é a reputação da cultura ali da empresa, né? Acho que tem algumas formas de se proteger, assim. Ok, eu entrei na empresa, tô lá. Ok. E aí eu tenho que participar de um monte de eu tenho que participar, por exemplo, de reuniões. Sim. Ou eu sou colocada para falar em público. Outro dia eu peguei uma aluna que ela passou pelas cotas, entrou pelas cotas na empresa e colocaram ela para atendimento ao público, tipo, o dia inteiro, atendendo muitas pessoas. Não dá. Eu falei, gente, e eles te contrataram sabendo que você é autista. Mas não levaram em consideração nenhuma, assim, o que essa pessoa precisa. Ela não aguentou, né? Claro que não aguentou. Sim. Não fica. Aí entra, Andressa, isso de como que eu trabalho essas questões também, porque Sim. no ambiente de trabalho, muitos existem essa coisa da competitividade. Uhum. Então, eu também tenho que saber com quem que eu me relaciono, Sim. com quem eu posso confiar, porque às vezes vão roubar a tua ideia, ou às vezes vão te colocar na reta lá, né? Tipo, então, assim, como também perceber isso dentro da empresa? Sim. Olha, eu acho que não é tão diferente de como perceber se uma amizade é boa pra você, se um namoro é bom pra você, né? Eu acho que as pessoas vão dando sinais e você pode entregar um pouquinho pra ver o que a pessoa faz com aquela informação, né? Se ela merece essa confiança, né? Eu acho que tem bastante disso, assim. E se tiver difícil pra você perceber, conversar com outros colegas, às vezes, ou conversar com amigos que não estão dentro da situação para te ajudar a analisar o que está acontecendo ali, né? Perceber se você não cai nos teus padrões, né? De ser muito empático, justificar, né? De, não, a pessoa não queria roubar minha ideia, mas é porque isso, aquilo. Não queria puxar meu tapete, né? Então, acho que quando a gente vai tendo esse autoconhecimento também, a gente já fica um pouco mais ligado, assim, né? De, tá, o que eu preciso prestar atenção, né? Mas é uma trabalheira, né? Seria tão mais legal se a gente pudesse ser espontâneo, né? Nas relações, só que tem lugares em que isso não é possível, né? A gente vai só se machucar, assim, infelizmente. Isso que você falou do não fale, né? Uhum. Eu falo muito isso pra algumas mães, assim, tipo, também não fale que teu filho, na hora, vai lá e faz a matrícula, depois tu fala. Porque muitas escolas negam, mas eu vou colocar no lugar que não quer meu filho. Não é isso. É porque, às vezes a escola é super inclusiva, mas não quer mais. Então ela te diz, não tem. Então vai. Mas assim, no ambiente de trabalho, eu já escutei muitos casos que a pessoa, a hora que contou também, não demorou muito, foi mandada embora. Pois então, né? E às vezes a gente tem que entrar pra trabalhar ali por dentro, né? Então, o quanto, infelizmente, né? Porque a gente gostaria de poder ser sincero, né? E já poder abrir todo o jogo. Mas se você depende de um emprego, talvez é o momento de você se priorizar ali, né? Enquanto a sociedade não se torna mais inclusiva. A Fátima de Quante, o filho dela, o Edinho, lá, ele mora na Holanda, né? Então, o que eu achei muito bacana, assim, que quando ele começou a trabalhar, ele tinha um tutor dentro dessa empresa.
Então, essa pessoa acompanhou ele por algum tempo para que ele fosse entendendo a dinâmica daquela empresa, para que ele fosse aos poucos, né? E essa pessoa servia como ponte, assim, o que você precisa, o que... Ótimo. Então, eu vejo que também... Porque muitas empresas não contratam autistas porque tem medo que o autista desregule muito dentro do ambiente de trabalho. Porque vem daquilo, vai ter uma crise ali, como é que eu vou lidar desregular, com isso, né? E por isso que várias pessoas que eu já conversei, assim, que são de RH e tal, falam que você prefere pegar as outras deficiências, né? Então, também vem uma coisa de... Temos muito o que trabalhar, porque daí esse relacionamento não depende só de mim. Sim, com certeza. E tem alguns aspectos nossos, assim, que a gente pode também desenvolver um pouco, né? Se a gente quiser, se fizer sentido, que é, por exemplo, a questão das habilidades sociais, né? Justamente, fazendo, às vezes, participando de um grupo de teatro, ali você já vai, né, ser colocado em situações que você vai ter que, né, desabrochar, não vai ter jeito. Ou realmente participando de grupos de habilidades sociais, né? Ou trazendo isso na tua terapia, assim. Porque é isso, né? Se você quiser, tiver o privilégio de não precisar se socializar tanto, ok, né? Mas se você precisa ir todo dia ali para a empresa e vai ter o happy hour, que é importante, talvez seja necessário que você desenvolva algumas habilidades, né? Mas, novamente, respeitando o teu ritmo também, né? Para que aquilo não seja demais logo de cara, né? Então eu vou para todas as festinhas do meu trabalho, da empresa, mas talvez isso vai ser péssimo para você, né? Então, como fazer isso aos poucos, né? Para ir se percebendo se é possível, se não é possível, se é uma anulação muito grande de si mesmo, né? Então, acho que é de ir experimentando aos pouquinhos, assim, coloca o pezinho na água e vê o que acontece, sabe? As tuas pacientes também relatam, assim... Porque dentro do ambiente de trabalho tem uma questão que muitas vezes não é só a sua competência técnica, né? Então, eu posso ser muito bom naquilo que eu faço, mas existe uma outra coisa, que é o networking, que é você ter um bom relacionamento com outras pessoas, que pode realmente fazer a diferença. Então, às vezes, tem o mesmo trabalho, mas por que um se destacou e o outro não? E aí, pro autista vai ser difícil. Sim, com certeza. E é interessante, assim, né? Porque eu escuto de muitas pacientes minhas que ou elas saíram do emprego, né, de uma empresa, ou foram demitidas, às vezes por questões relacionais mesmo, assim, de assédio moral, às vezes, ou recriminação, mas também, às vezes, por questão daquele senso forte de justiça, né? Tô vendo aqui a minha chefe ser péssima com um colega meu, talvez vai acionar o justiceiro ali, e aí você não vai suportar aquilo, né? E aí você vai sofrer, às vezes, mais do que a outra pessoa já tá sofrendo, né? Então, às vezes, ficam muito desreguladas por questões, assim, da ética humana mesmo, né? Não sei se você já percebeu isso. E também tem uma coisa de... A literalidade... Sim. Nesses momentos também, ou assim, a gente falou ali em algum momento, ser sincero, também às vezes não vai ser bem... Não vai ser bem aplicado naquele momento, né? Por isso que eu acho que grupos de habilidades sociais, e aí pode ser através do teatro, pode ser através de encontros, eles ajudam, não é que você vai... Que eu também gosto de falar assim, não é que você... vai treinar a pessoa para... Não, ela entender que existem várias possibilidades para uma mesma situação. Então, como que eu me coloco e quando eu me coloco? Para evitar que eu tenha problemas também de relacionamento por conta disso, assim. Com certeza. Sim, quando eu tinha, né, os grupos online de habilidades sociais, a primeira coisa que eu falava era... Não são só os autistas que precisam desenvolver habilidades sociais, é a sociedade inteira, né? E talvez tenha algo aí do nosso estilo que também eles poderiam aprender com a gente, né? Justamente, talvez, uma questão de vamos ser mais direto, em vez de ficar dando indiretinho. Vamos sentar e conversar, talvez, né? Então, eu acho que tem várias coisas que a gente precisa valorizar mais na gente também, né? Pra gente
se sentir bem no mundo, né? Pra gente poder também, a partir de um lugar de autenticidade, a gente atrair relações em que a gente pode descansar junto com a outra pessoa ali, né? Descansar essa performance toda que é necessário, né? Que a gente apenas possa ser, né? Poder existir do jeito que a gente é também. E olhar se naquela relação, naquele emprego, né? Onde você estiver, se você cabe, se você não cabe, se tem ajustes que são possíveis de fazer, se tem ajustes que se você fizer vai ir contra toda a sua essência, né? E talvez não deva ser feito, né? Então, acho que esse constante olhar para dentro é muito importante para você ir para o mundo também, né? A gente tá falando aqui, queira ou não, a gente volta para a questão de que eu tenho que parecer ser quem... Eu não consigo ser simplesmente eu, de cara, né? Dentro de um ambiente de trabalho. Então, muitas pessoas acabam escondendo isso porque sabem da realidade, que infelizmente ela existe. Sim. Não é o ideal, tá, pessoal? Não é, a gente não tá dizendo pra você ir lá e fazer. Cada um vai sentir o que é melhor pra si naquele momento. Mas, vamos falar de uma forma geral. Então, de novo, isso vai fazer eu estar sempre alerta. Sim. Porque eu não estou no meu ambiente. O ambiente de trabalho já não é tão ambiente natural, né? Só que isso vai me trazer uma sobrecarga. E às vezes essa sobrecarga vai vir dentro desse ambiente de trabalho. Sim. E aí, como que eu lido com essa situação também? Pra não chegar ao extremo e, de repente, daqui a pouco, sem querer, eu falei de uma forma disruptiva, ou eu tive um comportamento que não era adequado naquele ambiente né, de trabalho. Mas, então, eu tô sendo exigida muito. Como que eu... Ali no dia a dia, que você diria assim pra essa mulher que tá nessa situação, né? Até pro homem, tá, pessoal? Sim. Bom, primeiro vamos olhar o que as pessoas já fazem, né? Que eu escuto bastante. Eu também já fiz quando eu trabalhei em empresas e era terrível. Que é ir chorar no banheiro. Isso é bem comum. Né? Então eu tô aqui... A gente ri, mas é de tristeza. Rindo de desespero. Mas que ali é um momento, talvez, que você vai conseguir se autorregular, né? Ter um tempo para respirar. Porque, às vezes, a emoção ali, ou o gatilho que foi apertado, gera tanta intensidade que a gente acaba sendo impulsivo, né? Então, será que tem como encontrar uma forma de dar uma respirada, baixar um pouco a poeira, depois talvez tentar ter uma conversa, né? Sem os ânimos tão alterados, né? Mas tem coisas que, novamente, a gente pode, uma vez que estamos infiltrados, tentar trazer, né, para essa empresa, né, de, vamos convidar alguém que dê uma palestra sobre conscientização do autismo no trabalho, ou então trazer as suas necessidades, né, às vezes sem falar do autismo, mas trazer ali, né, quais seriam acomodações importantes para você, às vezes até usar a linguagem ali da empresa, né, de, porque se eu fizer home office, eu vou ser muito mais produtiva e eu vou trazer mais lucro para essa empresa. Porque, no fim das contas, a maioria se importa só com isso, né? Então, às vezes, é importante ali saber quem que é a pessoa com quem está lidando. É um chefe acolhedor que talvez vai te encorajar a tirar uma folga? Porque eu já vi, é raro, mas tem. Às vezes até esse chefe sabe que você é autista e respeita, né, algumas necessidades, mas a grande maioria não é assim, né? Então você tem que saber com quem que você tá lidando, assim, né? Pra gente ver qual que seria a melhor estratégia, né? Então, se for um chefe ali super narcisista e que só pensa em si mesmo e no bem da empresa, não vai fazer nenhum sentido você trazer alguma proposta, alguma solução que não inclua eles, né? Se for algo só pra você, esquece, né? Mas se for algo ali que você consegue trazer uma linguagem de que, se eu fizer dessa forma aqui, talvez eu consiga ter mais foco, isso vai ser bom para a empresa, né? Enfim, então às vezes tem que jogar o jogo, que é péssimo, mas é isso que a gente tem na nossa frente às vezes, né? E uma outra questão ainda que pode ser aplicada muito para a empresa, mas para as outras relações também, que é eu, muitas vezes,
a comunicação, ela não se faz só da fala. Então, por vezes, essa outra pessoa tá te mostrando uma expressão diferente, ou o tom de voz dela, por mais que ela diga uma coisa, o tom de voz dela diz outro. Então, eu também não entendo essas nuances que fazem parte dessa comunicação. E aí, eu posso cometer enganos também, no sentido de achar que ele falou algo, foi algo ruim pra mim, foi algo voltado pra mim, e na verdade não foi, porque eu não entendi, na verdade. Com certeza. Bom, como eu trouxe lá desde o começo, geralmente essas mulheres autistas chegam na vida adulta ali já tendo sofrido muita opressão, muita rejeição, muito bullying. Então, às vezes tudo fica muito sensível, né? Então, às vezes você pode começar a ver coisa onde não tem, né? No sentido de levar para o pessoal, quando talvez a outra pessoa tava com uma cara de emburrada, mas é porque ela pegou chuva para ir pro trabalho e tá com a meia molhada. Não tem nada a ver com você, né? Então, eu acho que frente a isso, só nos resta esclarecer, né? No sentido de, se você tiver ali abertura com a pessoa, de perguntar se tá tudo bem, né? Se tem algo ali que aconteceu. Ou então, você pode esperar, porque talvez se algo incomodou a pessoa, ela tem a responsabilidade também de vir falar, olha, não gostei que você fez ou falou tal coisa, né? Então, às vezes a gente cai num lugar de se responsabilizar demais pela relação, principalmente as mulheres, né? E de ficar antecipando as necessidades dos outros, mas às vezes tem que deixar o outro vir também, né? Então, é isso, né? Se eu tenho dificuldade para perceber sinais, eu já posso deixar isso claro, ó. Se tiver algum incômodo, por favor, me puxa ali no cantinho, me fala, né? Porque às vezes eu não vou perceber, né? Então, a partir disso, a gente pode ir se alinhando, né? Mas se fica só no mental, criando teorias de o que está acontecendo, às vezes aquilo vai te adoecer pra caramba também, né? E até porque entra aquilo de... Muitas vezes as coisas não são como eu estou imaginando. Então, eu estou criando na minha cabeça uma distorção daquela situação. Que a gente tem muito inconscientemente, né? Do modo geral. É tudo como... Ela falou isso pra mim? Não tem nada a ver com você, né? Sim. E aí entra no ponto que... Como simplificar essas relações, né? Como que a gente pode simplificar para deixar... que a gente tenha relações mais... como é que eu posso... saudáveis, essa palavra. Sim. Bom, eu acho que tem alguns caminhos, mas não é com todo mundo que vai funcionar, porque seres humanos são muito complexos, né? Mas eu, justamente pela minha dificuldade de comunicação, de relação, há mais de 10 anos que eu encontrei, por exemplo, a comunicação não violenta, que me ensinou muita coisa, né? Então, acho que é algo que é legal de trazer, assim, para as relações, é da gente falar a partir dos nossos sentimentos e das nossas necessidades, né? Então, por exemplo, ao invés de eu falar pra você, nossa, como você é bagunceira, que não sei o quê, que não sei o quê, eu posso falar, olha, eu me sinto meio desorganizada se o ambiente não tá arrumado, né? Então, é uma necessidade minha, né? Então, porque se você já chega com, né, apontando dedos e trazendo rótulos, geralmente a pessoa já vai se defender, já vai criar uma barreira, já vai te atacar de volta, né? Então, acho que quando a gente fala desse lugar, já ajuda bastante. A gente também comunicar ou perguntar qual que é a intenção de uma conversa, né? Então, teve uma vez que eu participei de um workshop que se chamava Como Ter Conversas Difíceis. E aí, o que mais me marcou foi vamos trazer a intenção de por que eu tô puxando essa conversa, né? Então, se eu já preparo ali o terreno, né? De, por exemplo, gostaria de falar com você sobre a nossa situação financeira aqui em casa, mas isso é porque eu quero, né, que a gente consiga se organizar melhor, isso vai ser bom pra gente, né? Então, a pessoa já fica um pouco mais tranquila do que se eu só chegar falando, nossa, porque você é desorganizado financeiramente, etc, né? Ou então eu posso trazer a intenção no sentido de... vou te contar uma coisa que aconteceu comigo e eu queria a tua opinião, né? Ou então, olha, queria te contar uma coisa, mas só para desabafar. Hoje eu não tô querendo conselho, não quero que ninguém resolva nada, só preciso, né? Então, ali já tá mais alinhada a expectativa, né? Só que tem também uma dificuldade, às vezes, das próprias pessoas autistas
de que às vezes vai ser muito desafiante não tentar resolver o problema da pessoa ou não ser muito objetivo, né? Então, acho que a gente tem que saber também com quais pessoas compartilhar tais assuntos, né? Então, por exemplo, se eu terminei um namoro e eu estou aqui em caquinhos, talvez eu vou querer conversar com uma amiga que eu já sei que ela é acolhedora, entendeu? Do que eu esperar que talvez uma tia minha vá me acolher, sendo que ela sempre vai para esse lugar resolutivo, bola para frente, positividade tóxica, que não vai me ajudar, né? Então, eu acho que a gente vai aos poucos mapeando também, né? Onde que cabem certas coisas, com quem falar, em que momento falar, né? Uhum. Se a gente for falar de positividade tóxica, a gente fica um programa aqui também falando, né? Sim. E que também aí traz mais essa sensação pra gente, nossa, o problema é comigo, porque só eu que não consigo ver a vida tão positivamente, né? Sim, com certeza. Mas, Andressa, muito obrigada. Acho que foi bem rico, assim, nossa conversa. Sim. Dá pra gente ficar ainda um tempão, né? Falando de um monte de coisa. Sim. Mas se vocês ficaram com dúvidas, se tem alguma questão assim, manda aqui nos comentários, a gente encaminha pra Andressa e ela responde vocês. E aí também vou deixar todas as redes sociais dela aqui embaixo. E então agradecer, se você quiser fazer suas considerações finais, se tiver alguma coisa pra falar. Com certeza. Bom, novamente agradecer, porque eu acho que é importante que a gente esteja nesse lugar de fala, né? Que as pessoas nos escutem, né? E também que as pessoas se abram, né, para transformar paradigmas, olhares, né, de, por exemplo, eu gosto muito de pensar que as neurodivergências, elas não são transtornos, né, eu gosto de pensar nas neurodivergências como parte da diversidade humana, né, e por que não acolher essa diversidade, né, assim como existem raças diferentes, cores diferentes, gêneros diferentes, orientações sexuais diferentes. Existem formas diferentes do cérebro processar as informações, do cérebro funcionar, né? Então, quando a gente permite essa pluralidade toda, né, fica uma troca mais rica também, né? Então, eu gosto bastante de olhar a partir desse viés, né? E aí queria fazer o convite também, né, que eu gosto bastante de estar, né, em grupos de mulheres neurodivergentes, não só para oferecer um serviço, mas porque é uma troca muito legal, né, e quando a gente escuta outras mulheres que têm situações, vivências parecidas, a gente já se sente menos sozinha, né, a gente pode trocar estratégias para viver melhor, então, né, tem também esse grupo. Hoje em dia também eu tenho dado supervisão para profissionais, né, principalmente para quem não é autista e está atendendo autista, para conhecer como que é o outro lado, né, para não tentar fazer a pessoa entrar ali num modelo que não respeita a sua essência, né? Então, é isso, fica à disposição e podemos conversar mais vezes sobre muitos temas, que acho que essa troca ajuda a gente a refletir, né, sobre temas que são bem importantes. É isso aí. Obrigada. Obrigada, Andressa. E obrigada para você que ficou com a gente aqui durante todo o episódio. Então, lembre-se, dê o seu like nesse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas e se inscreva aqui no canal. Beijo grande, pessoal, e até semana que vem.